Dois Córregos. No interior paulista, essa cidade já viu dias de movimento intenso, com a estação ferroviária como ponto central de chegadas, partidas e encontros. Hoje, a antiga estação repousa em silêncio, mas carrega em suas paredes e trilhos as lembranças de um tempo, onde ele era o coração pulsante desta comunidade. Esse documentário resgata histórias, memórias e o legado de uma era que marcou Dois Córregos. A história da estação de Dois Córregos começa no início do século XX. A chegada da linha férrea trouxe novas oportunidades para a economia local e a cidade começou a crescer ao redor da estação, que se tornou um ponto vital para a circulação de produtos, passageiros e notícias. Meu nome é Eusner Grael Tablas. Antes de existir a linha férrea, era comum uma pessoa tocar porcos pelo caminho até Santos, até São Vicente, para vender, ou boiadas irem a São Paulo. O escoamento do café era demorado e o café sempre foi o nosso maior produto de exportação. Ele era e ainda é vendido nos Estados Unidos, na Europa. O Brasil é um grande produtor de café, sempre foi. A estação mudou tudo isso, porque o escoamento das safras foi muito facilitado e agilizado. Antes, havia transporte de café pela Companhia Fluvial Paulista, através do Tietê. Então você teria que levar o café por estrada de terra até a beira do Tietê, e ele iria até Piracicaba, subindo o rio, através de vapor, porque a Companhia Fluvial Paulista possuía 5 vapores e 24 lanchas. Houve uma mudança muito grande para melhor através da estação. Como eu já disse, através do escoamento da safra cafeeira. Havia também muitas plantações de algodão. Também o algodão seguia através dos trens. Inicialmente o trem a fogo precisava esquentar 5 horas antes de funcionar. Era 5 horas esquentando a caldeira. E uma viagem de Dois Córregos a São Paulo demorava em torno de 11 horas. Durante muito tempo foi usado o trem a fogo aqui. Aqui havia uma linha férrea até Barra Bonita. E esse ramal que ia para Barra Bonita, tinha um outro ramal que saía da Barra Bonita e ia para a usina Barreirinho. Hoje, para você ir de carro daqui a Barra Bonita, você demora cerca de 20 minutos. Mas o transporte da usina até a Barreirinho demorou um dia. Saiu daqui de madrugada e chegou a Barra Bonita no anoitecer, porque o trem a fogo teve que sair em marcha muito lenta, porque o peso era muito grande. Meu nome é Francisco Augusto Prado Teles e eu tenho muitas memórias relativas a essa estação ferroviária. Era um prédio icônico da cidade, ou seja, a cidade se desenvolveu, cada prédio com sua autoridade. Por exemplo, a primeira autoridade que surgiu em Dois Córregos, o padre da Igreja Matriz, né? Depois surgiu, aí para se tornar uma vila, era preciso que tivesse prédio da Câmara Municipal, que era o verdadeiro poder, não era o prefeito, era a Câmara Municipal quem governava a cidade. E o prefeito era apenas o intendente, ele era o representante eleito entre os vereadores para tomar conta da cidade. Então o Poder Executivo era um braço do Poder Legislativo, que era a Câmara Municipal. E a estação era um prédio muito importante para a cidade.
né? E quem tomava conta da estação era o chefe da estação. E o chefe da estação, que morava numa casa ali, que tinha uma vila grande de trabalhadores, o chefe da estação era uma autoridade dentro da cidade. Quando tinha eventos, entrega de diplomas e tal coisa, convidava-se as autoridades, convidava-se também o chefe da estação. O trem sempre foi um ponto de referência da cidade. Houve um tempo em que o povo de Dois Córregos subia todo aqui à estação para ver a chegada do trem. Só que você não podia entrar na plataforma, a não ser que você comprasse o ingresso para a plataforma. Então aqui na entrada tinha um portão de ferro e um guarda que ficava recolhendo os ingressos para a estação. Quando chegava uma grande autoridade, uma pessoa de destaque, né, todo mundo vinha para a estação. Então tinha banda de música e tal, coisa. Ia-se de procissão, vamos dizer, até o centro da cidade. Então a rua da estação, que hoje é 4 de fevereiro, né, era muito movimentada e que ligava a estação. A estação anterior, ela ia até a Cancela. Essa estação aqui foi construída em 1912. A anterior foi inaugurada em 7 de setembro de 1886. É essa que nós estamos vendo, não foi modificada, ela foi reformada devido ao incêndio. Foi feito por desocupados. Aqui havia uns desocupados que frequentavam e incendiaram a estação. E aí queimou janelas, portas, assoalhos, teto, tudo que era de madeira que queimou. E aí ficou em completo abandono. E aí ela foi recuperada, e aí a prefeitura tomou posse em 2011. E aí em 2016 ela foi recuperada no tempo do prefeito Chico Teles, que é meu filho. E hoje a estação está recuperada. Agora, nós devemos olhar também que a ferrovia foi necessária devido à expansão do café. O café era tudo para São Paulo. Graças ao poder econômico do café, é que foi feita a primeira revolução industrial da América Latina em São Paulo. Foi com esse poder econômico do café. Ele gerou esse valor, essa economia imensa. Tanto que Jaú foi 4 vezes o maior exportador mundial de café, devido à Terra Roxa. Então o café foi importantíssimo. E as estações é que recolhiam o café para levar com rapidez ao Porto de Santos. Então elas eram essenciais à economia do Brasil. Porque depois que acabou o ouro de superfície em Minas Gerais, houve uma época sombria no Brasil. A economia só retomou com o café. Entre as décadas de 1930 e 1960, a estação ferroviária de Dois Córregos vivia no seu auge. Os vagões de passageiros e de carga se alternavam nos trilhos, trazendo e levando sonhos e histórias. Para muitos, viajar em um trem era mais que um deslocamento, e sim um evento. Quando criança, eu com a minha família, todo domingo a gente ia para Jaú e voltava no trem das 9 horas da manhã, que era um trem de madeira. Esses vagões de madeira eram vermelhos e as janelas pintadas de amarelo. Aí era um vagão de primeira e um vagão de segunda. E o vagão bagageiro eram 3, 4 vagões, era um trenzinho que saía de Tirapina e ia para Bauru. Então eu conheci os vagões do início do século. Os bancos eram de vime da primeira classe. O encosto era alto e tinha encosto para a cabeça. E o encosto variava conforme a direção do trem. Você podia inverter o encosto, ou sentava de frente para lá, ou sentava de frente para cá. Era um vagão com clarabóias por cima, onde entrava a luz do sol
era até bonito. Os vagões de madeira, eles eram muito leves e eles chacoalhavam pela viagem. Você ia, se percebia que ele era mais instável, né? O trem realmente era bem devagar, a chamada Maria Fumaça. O meu amigo e colega de composição do hino oficial de Dois Córregos, o Carlos Nascimento, me lembrou que quando ele ia estudar em Jaú, ele saía daqui de trem com a Maria Fumaça e tinha que fechar a janela de vidro, a vidraça do trem. Geralmente o vento batia de lá para cá e jogava fuligem dentro do vagão. Então, o estudante ia de camisa branca, sujava toda a camisa branca do estudante. Então o estudante, mesmo com o maior calor, ele tinha que ir de janela fechada até Jaú. Mas eu também conheci os vagões de aço. A Companhia Paulista modernizou-se rapidamente, porque ela foi construída para escoar a produção de café dos grandes fazendeiros. Tanto é que aquele barracão, que hoje é a escola Euclides Dias dos Santos, aquele barracão era o barracão que recebia os fardos de café. E o trem parava ali para carregar e descarregar. E esse vagão de aço, a Paulista foi, vamos dizer, pioneira nisso aí. Desde 1920 até 1950, tem uma variação de vagões. Eles eram pintados de um verde oliva, eles eram grandes, eles eram de aço, portanto mais estáveis, mais pesados. E desde os primeiros que tinham também um banco de vime ou palhinha, mais tarde eles foram evoluindo e tinha também encosto de reclinar. Os dois filmes gravados aqui nessa estação, Alma Corsária e depois o filme Dois Córregos, eles foram gravados aqui porque a estação é um ponto de referência da cidade. E Dois Córregos chegou a ter 4 estações. A primeira, em 1885, que foi a de Ventania. A estação de Ventania foi a primeira do município. Em 1886, ou seja, meses depois, foi construída a estação de Dois Córregos, em 7 de setembro de 1886. Nós tivemos também a estação de Lacerda Franco. Era um outro tronco ferroviário, mas estava em Dois Córregos, a estação de Lacerda Franco. Tivemos também a estação de Saldanha Marinho. O nome Saldanha Marinho era porque o cofundador da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ele se chamava Saldanha Marinho. E então, em homenagem a ele, foi dado o nome de Estação Saldanha Marinho. Ela foi feita já num local próximo a Capim Fino. Então o trem saía daqui para Capim Fino, porque era o ramal dos Agudos. Ele chegou a Bauru antes dessa outra linha. O ramal dos Agudos, a história não diz, mas ela foi feita em torno de um boato. A divisa entre Brasil e Argentina foi mediada pelo presidente norte-americano. Mas a Argentina, a imprensa argentina, não ficou satisfeita com a demarcação de divisas com o Brasil, dizendo ela que ela havia sido roubada, porque o Brasil ficou com um território enorme. Na verdade, a demarcação de divisa se baseou naquelas estradas dos bandeirantes paulistas. Mesmo assim, a imprensa argentina era muito agressiva contra o Brasil e o Brasil achou que a Argentina fosse entrar em guerras contra o nosso país. E uma guerra contra a Argentina, com certeza, ela iria entrar pelo Chaco paraguaio. Ela ia atravessar o Paraguai e entrar pelo Chaco, porque o Paraguai também não era muito amigo do Brasil devido ao massacre que foi de paraguaios durante a Guerra do Paraguai. Então, já se antecipando na questão logística, foi feito a toque de caixa o ramal dos Agudos para atingir Bauru. E esse ramal dos Agudos começava em Capim Fino, que já é Mineiros, e seguia. Em 1953, chegou o novo trem da Paulista. Eram composições, eram vagões construídos na Pullman Standard Car Company, nos Estados Unidos. E chegaram montados inteiros no Porto de Santos, descarregados um por um,
e foram 10 composições. E as composições do trem eram um vagão de bagageiro e correio, porque é importante o correio, né? Depois, um vagão restaurante, um vagão de pullman. O pullman era o vagão dos ricos, que tinha ar-condicionado, tinha poltronas giratórias, né? E um atendimento exclusivo, né? E tinha também uma saleta para fumantes naquele tempo e o restaurante também ar-condicionado. Foi a primeira vez que eu entrei num ambiente que tinha ar-condicionado, foi no vagão da Paulista. E o restaurante era de uma finesse grande, sabe? Os garçons de terno branco, e gravata, borboleta, e aí os pratos à la carte, né? Era uma coisa chique até. Isso para os passageiros da primeira classe. Agora, os de segunda classe eram servidos por um carrinho que levava uma marmita até o banco onde eles estavam, né? Bem a discriminação, mostrava bem a discriminação das classes sociais, né? O super rico ia de pullman, o mais ou menos riquinho ia de primeira classe e os pobres iam de segunda classe, né? Separados. Então eram 4 vagões de primeira classe, 4 vagões de segunda classe, mais o pullman, mais o restaurante e mais o bagageiro. 11 vagões. Mas é muito interessante a gente pensar na função dessa estação, né? Tinha a seção de bagagens, a primeira porta, depois as outras 2 portas ali eram o bar. Por que o bar? Porque ele era muito importante para os passageiros que desciam, subiam, né? Era um lugar movimentado. Depois esta sala aqui era a sala de espera. Por que espera? Porque você chegava com uma família de Jaú e tinha que esperar o trem que vinha de São Paulo. E aí aqui fazia a baldeação. E onde que você ia esperar? Então tinha uma sala, tá? Se tivesse frio e tal, tinha um banheiro também no fundo. Minha mãe mesmo vinha com os pais dela, meus avós, para Campinas, de Jaú para Campinas. E ela disse que ficou muitas vezes esperando o trem nessa sala aqui. Como era feito o controle de tráfego para os trens não se chocarem na via férrea? Então, eles usavam o sistema de staff, e era uma argola e nessa argola vinha uma mensagem. Vinha pelo trem, ele jogava a argola que ele pegou na estação anterior e ele pegava a argola que o cara ficava com a mão erguida, com aquele arco e o maquinista com o braço para fora estendido assim, para encaixar no braço dele. E era interessante isso para ver como é que era feito o controle do tráfego dos trens, porque não existia comunicação rápida, né? A comunicação mais rápida era o telefone, era o telégrafo. Quando o trem parava na estação, tinha um encarregado com um martelo na mão e ele vinha batendo nas rodas, ouvindo o som. Se aquilo fosse um som límpido, estava perfeito. Mas se ele batesse e o som não fosse límpido, fosse um som meio xoxo, era sinal de trinca. E aí o trem era interditado na hora. Era um sistema de segurança implantado pela Companhia Paulista. Uma coisa que a gente observava aqui é que tinha, nesse lado aqui, tinha umas 6 linhas de trem, lá, onde se fazia a manobra, que era, chegava um trem de São Paulo, um trem de carga, e tinha que separar as cargas, o que ia para Mineiros, ou que ia para Jaú, ou que ia para Barra Bonita, e tinha que separar as cargas. E aí tinha que tirar o vagão daqui, ligar no vagão de lá, formar uma nova composição. E isso fazia com uma locomotiva a vapor. Aí você escutava o... E aí logo em seguida ele freava.
freava porque estava chegando, empurrando outro vagão para engatar um ou outro. E aí ficava o encarregado de fazer o engate, porque o engate não era automático. E às vezes acontecia acidentes. Por exemplo, eu me lembro do seu José Kriegner. Ele prendeu o pé quando estava fazendo uma manobra dessa, ele deitou e o vagão passou por cima, cortou o pé dele. E ele usava uma prótese. A estação tinha então um som que marcava a cidade, porque o vento vai daqui para lá e todo o som da estação ia para a cidade. Então você escutava lá na cidade o dia inteiro a manobra da locomotiva a vapor. E ficava esse barulho o dia inteiro. Outra coisa interessante, quando colocaram a eletrificação, precisava-se da estação de transformação, a subestação de força. E lá tinha um gerador. E o gerador fazia um barulhinho muito sutil, mas você percebia à noite, principalmente à noite, você escutava um zunido. E isso era noite e dia. Então, é interessante como a estação também marcava o som da cidade e marcava também o tempo, né? Era o relógio da estação. 2 relógios importantes, o da igreja e o da estação. Olha, eu viajei muito de trem. E eu gostava de trem, e não era apenas eu. Acho que o povo todo, no mundo todo, sempre gostou de trem. Eu me lembro que o escritor francês Léon Tolstói, quando ele sentiu que era a hora da morte dele, ele foi na estação e sentou-se num banco da estação, ficou esperando a morte como se estivesse esperando o trem. E ali ele faleceu. Então a estação sempre foi ponto de referência para muita gente. As viagens, de certa forma, todas elas foram marcantes, porque a gente não esquece mais. Mas especialmente quando ia para São Paulo, era um evento único, porque não era sempre que a gente ia para São Paulo. E São Paulo era a capital. Então você sair de Dois Córregos, uma cidadinha pequena, para chegar em São Paulo era um evento. E aí a gente ia de primeira classe, eram poltronas numeradas. Você comprava o ingresso e tinha a numeração. E quem estava acompanhando tinha que comprar o ingresso para a plataforma. Aí ficava esperando o trem, né? E aí, na hora que o trem parava, o guarda saía do trem, o chefe do trem. Ele era identificado chefe do trem. E ele observava todo mundo subindo e descendo. E parava 2 minutos em cada estação, 2 minutos. Terminado o período, o chefe do trem olhava para trás, olhava para frente e dava o primeiro apito, com apito. Prrr, e o maquinista tinha que responder, pom. Esse era o primeiro. Aí em seguida ele, prrr, era o segundo. E ele respondia, pom. Aí ele dava o arranque. Eram locomotivas elétricas. Quando passava em Campinas, meu pai dizia que estava na hora do almoço e a gente ia para o restaurante. E o restaurante era uma coisa que eu me lembro muito bem, de uma riqueza e uma beleza muito grande. Eu lembro do filé mignon Arcesp, que era você procura na internet hoje, até hoje tem lá. E a gente ia para São Paulo, até a Estação da Luz. Mas antes a gente parava em Jundiaí. Em Jundiaí terminava a Paulista e começava a companhia Santos Jundiaí. E a Santos Jundiaí tinha outra locomotiva. Então tinha que tirar a locomotiva da Paulista e colocar a locomotiva da Santos Jundiaí. Daí a gente saía de Jundiaí em direção a São Paulo para chegar na Estação da Luz. Mas no meio da história tinha o túnel. Então tinha que atravessar o túnel, né, que existe até hoje lá. E esse túnel chamava muita atenção das crianças, porque tinha que acender a luz dentro do vagão
E eu lembro que meu pai explicava, não, agora nós vamos atravessar o túnel, por isso que está acendendo as lâmpadas. E quando chegava na Estação da Luz, era fantástica, era bonita, era enorme, né? E também do início do século, 1900. Né? O que eu gostava muito era de ir a São Paulo de trem, porque quando o trem passava nos campos de Tirapina, lá havia emas, enormes emas, e o bando de emas se espantava com o trem e saía correndo. Eu gostava muito de ver as emas correndo do trem, sabe? E uma outra coisa que eu gostava muito do trem era a comida. A comida do trem era sensacional. Eu sempre gostei de ir no carro-restaurante na hora do almoço. Com o avanço das rodovias e a popularização dos automóveis, o transporte ferroviário foi perdendo sua força. Gradativamente, as linhas de trem foram sendo desativadas e as estações, antes lotadas, começaram a se esvaziar. E em Dois Córregos não foi diferente. Quando entrou de governador o Orestes Quercia, ele usou a ferrovia paulista como cabide de emprego. Ele inviabilizou a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, porque empregou gente muito além do que deveria. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro já era deficitária. Ela recebia uma verba do governo federal para poder tocar. Com o Juscelino Kubitschek no poder, ele decidiu investir em rodovias, em estradas asfaltadas e deixou de pôr dinheiro nas ferrovias que eram deficitárias. Isso praticamente inviabilizou as ferrovias como empresas. O Orestes Quercia deu o tiro final na ferrovia. A concorrência da ferrovia com a rodovia foi desproporcional, porque a ferrovia não atinge todos os municípios. Ao contrário da rodovia, da qual o caminhão sai a qualquer hora carregado. Então a rodovia realmente sufocou a ferrovia. Talvez, se voltassem os trens de passageiros com viagens para São Paulo, para Bauru, a preço razoável como era antigamente, eu creio que haveria uma forma de compensar financeiramente a ferrovia. Antes da Paulista, que adquiriu a ferrovia em 1892, os vagões choviam dentro, havia goteiras. Felizmente, a Companhia Paulista modernizou o transporte ferroviário. E foi uma pena que ela, deficitária que era, não conseguiu sustentar. Quando na década de 50 houve a greve dos ferroviários, aqui parou, porque queriam um aumento. O aumento não foi dado, porque a ferrovia já era deficitária, ela não podia arcar com o aumento. Mas para Dois Córregos foi muito importante. Por exemplo, aqui era sediada a 4ª Companhia, que fica nesse prédio, o escritório dela era nesse prédio anexo aqui à estação. Então Dois Córregos era a sede da 4ª Divisão. Portanto, tinha um status importante, acima de Jaú, acima de Torrinha, de Brotas, né? E tinha muitos trabalhadores que moravam em Dois Córregos por causa disso. E essa 4ª Divisão existiu em Dois Córregos até 1942. Aí foi transferido para Bauru. E a 4ª Companhia empregava funcionários para manter o trecho ferroviário de Tirapina até Panorama. Então Dois Córregos chegou a ter aqui, graças à estação, em torno de 800 trabalhadores. Era um volume enorme de famílias. Você põe-se cada trabalhador desse, que ele tivesse uma família com 3, 4 pessoas. Então o fechamento da 4ª Companhia em Dois Córregos foi um baque tão grande quanto o fechamento da usina Santa Adelaide.
comparando os dois baques que Dois Córregos sofreu em sua história. Assim como os trilhos que percorrem Horizonte, a estação de Dois Córregos representa uma jornada única, que nunca será esquecida. O passado pode estar distante, mas as lembranças e o valor da nossa história permanecem vivos. Hoje, quando eu passo pela estação, ainda bem que ela foi recuperada e não está mais no abandono que se encontrava. E eu sinto assim uma alegria de estar aqui, de perceber, de lembrar essa boa fase do tempo da ferrovia, e eu tenho alegria de vir aqui, né? Apesar de não ter mais os trens de passageiro, né? Eu, como historiador, quando eu passo perto da estação, eu me lembro sobre a história dela, que é uma história muito bonita e importante para a cidade. E a ferrovia praticamente fechou, mas poderia ser usada para o turismo. Tudo isso depende de nossos governantes, que certamente estão enxergando essa parte.